Só estou tendo a confirmação. É isso. Boa tarde a todos, então. Vamos começar a gravação da nossa aula de hoje, que tem muito a ver com o conteúdo que a gente viu na aula passada sobre globalização, mas a gente vai dar uma ênfase agora na questão ambiental, beleza? Deixa eu pegar Uhum. aqui a caneta. A gente vai falar de uma coisa chamada desenvolvimento sustentável, que é a mesma coisa que sustentabilidade, que provavelmente todos vocês já ouviram falar, né? Então a gente vai tentar descobrir o que é esse tal do desenvolvimento sustentável, né? Qual é o significado, né? Se é uma coisinha que está na moda, se é importante, se não é importante, enfim, tá? A gente vai começar a ver aqui. Então, a gente tem esse quadrinho, sustentabilidade, é a mesma coisa que desenvolvimento sustentável, tá? Se aparecer para vocês aqui esse nome, é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem aqui, a gente pode notar que o ser humano, por conta das suas atividades econômicas, a gente causa muitos impactos ambientais no planeta Terra. Né? Então a gente tem aqui muita emissão de CO2, né, que é o gás carbônico, por conta da poluição das fábricas e tudo mais, a poluição dos mares pelas empresas e pelo próprio ser humano, né, dos rios, dos lagos, a contaminação do lençol freático, que acaba contaminando a água que a gente utiliza no nosso dia a dia, o desmatamento, né, que é a retirada da vegetação nativa das florestas, a extinção de é, é, várias, é, é, vários animais e vários vegetais, né, várias plantas que às vezes são muito importantes para o ecossistema, né, incêndios e queimadas que são propositalmente causadas, e isso está muito atual, né, que a gente pode ver nos jornais hoje em dia, já acabou ou já maneirou um pouco, né, por conta das chuvas que chegaram, mas a gente vê que esse é um dos maiores problemas no período de seca do Brasil, né? E isso pode causar alguns desastres, né? Esses dois um pouco menos, tá? Terremoto e tsunami são causas naturais do planeta Terra, mas, por exemplo, desequilíbrio da fauna e da flora, mudanças climáticas, a chuva ácida, que é aquela chuva com muita poluição que acaba prejudicando e se uma pessoa, né, pega essa chuva ácida, pode acabar comprometendo sua saúde de alguma forma, né, pegando uma gripe e tudo mais. A seca, as enchentes nas grandes cidades, né, tudo isso pode acarretar vários desses desastres ambientais por conta desses impactos que o homem acaba é, é, causando, tá? Algumas conferências, a gente vai ver algumas dessas conferências. Chuva ácida, como é que a gente faz para saber o que é chuva ácida? É uma chuva que ela tem um pouco mais de acidez por conta da poluição. Quando esse CO2 ele é muito intenso, principalmente nas grandes cidades, isso faz com que a água, né, fique um pouco mais ácida do que o normal. E isso pode, inclusive, né, comprometer, por exemplo, é, é, os carros que pegam essa chuva pode acabar tirando as casquinhas, né, das tintas dos carros e tudo mais, pode comprometer de alguma forma, né? Então, a chuva ácida pode causar esses tipos de problemas, ok? Então, esse quadro é um pouco bagunçado, mas dá para a gente entender que a sustentabilidade tem todas essas ligações. Presta atenção para não se perder, tá? Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é a gente pensar nas gerações futuras. Como assim, professor? É a gente usar o que a gente tem hoje, mas pensando nas gerações futuras. Pensando que futuramente, por exemplo, se a gente usar a água corretamente, a gente pode ter certeza que essa água futuramente pode estar disponível também para os nossos filhos, netos, bisnetos e tudo mais. Se a gente usa, sei lá, madeira, ou usa vários minerais para produzir certo produto, será que daqui, se a gente usar com a intensidade que a gente está usando hoje, será que isso vai estar disponível para gerações futuras? Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade não é parar de usar as coisas que a gente está usando. Pelo contrário, é usar de uma forma mais correta, mais racional, né?
Sustentabilidade é a gente pensar no ambiental, sustentabilidade é a gente pensar no social, e sustentabilidade é a gente pensar também no econômico. Então, tudo isso, sustentabilidade, na verdade, é o quê? É o equilíbrio, olha que palavra importante para a gente. Sustentabilidade é o equilíbrio entre o ambiental, o econômico e o social, tá? Aí, Então, professor, sustentabilidade... Diga. só uma dúvida. O senhor está compartilhando tela agora? Sim, é Como que só, vê? Porque eu não tô... é só Parece que não você tá... procura aí e clica na tela. Dá uma procurada na Tá conversa e aparecendo dá uma nos três. procurada na conversa e clica em um dos ícones que eu estou aparecendo, ou que está aparecendo na apresentação de tela. Gente, está aparecendo para todo mundo? Confirma para mim. Tá aparecendo pra mim até agora, Uhum. não? Sim, Aparecendo. pra mim tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo. Pra mim não. Tô vendo não, professor. Era pra estar aparecendo o quê? Era a tela dele, compartilhar a tela. Ah, mas tá Parede aqui. aparecendo pra mim. Tá, eu vou tentar de novo aqui só para ver se aparece para os colegas agora. Não fixem em nenhuma tela, fixa na minha tela que é o mais importante, tá? Só É na só tua. fixar na minha tela. Ok. Ó, vou apresentar a tela agora e vai aparecer para vocês. Sim, funcionando. Apareceu não, até agora. Não, tá falando que você tá compartilhando a tela, mas não. Só que não tá aparecendo aonde? É porque vocês Gente, fixaram de ó, outra pessoa. tem uma galera conversando aí no chat. Vamos parar de prestar atenção no Luan Bonner ou em algumas outras coisas aí. Presta atenção no professor, tá? Vamos deixar o chat para perguntas, beleza? E aí, deu certo? Ou não? Não, agora não tá aparecendo, professor. Tem que clicar no negócio lá, de que é negócio de fixar lá em cima. E aí aparece. Ah, sim, agora apareceu, agora apareceu. Ufa. Mais alguém tá tendo problemas? Pra mim também tá de boa. Ok. Então tá. Vamos continuar. Sustentabilidade é isso aqui, gente, ó. É o equilíbrio entre o lado ambiental, o lado social e o lado econômico, né? Para que tudo isso a gente tenha continuidade e essa continuidade, né? Com essa continuidade, isso pode, essas ações de cunho sustentável possam minimizar, né? A agressão que a gente causa ao meio ambiente, o impacto que a gente causa ao meio ambiente, para que a gente possa futuramente tá usando da mesma forma ou de forma melhor as coisas que a gente tem hoje. Então, isso é sustentabilidade. É um equilíbrio entre o lado ambiental, o lado econômico e o lado social. Se alguém falar para vocês que sustentabilidade é só pensar no lado ambiental, tá errado. Se alguém falar para vocês que sustentabilidade é só pensar no lado social, tá errado. Se falar que é só pensar no lado econômico, tá errado. São essas três coisas juntas. É um equilíbrio, ok? Então pensem nisso. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então, tá aqui, ó. O que é desenvolvimento? Né, que é o desenvolvimento econômico. Seria o lado da sociedade, o lado da economia e o lado do meio ambiente. Os três juntos, se a gente pensar nessas três coisas juntas, a gente vai ter o que a gente pensa de desenvolvimento sustentável. A gente tem que unir essas três coisas para que elas aconteçam. Tá? Então, aqui, ó, a definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é a capacidade de suprir as necessidades da geração atual. O que, que é isso, professor? É a gente conseguir utilizar as coisas para o nosso dia a dia hoje, mas também pensando nas gerações que vão vir futuramente, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês da água.
A gente utiliza a água hoje, mas pensando que futuramente a gente também possa utilizar uma água de boa qualidade, uma água abundante para todo mundo. Não só para os ricos, não só para os pobres, não só para as empresas, não só para as pessoas. Uma água que dê para todo mundo usar, tá? Professor, Então, oi. naquele vídeo que o senhor mandou pra gente, da globalização, teve uma parte que falou sobre a privatização da água. Isso. Hoje ainda tem ainda esse negócio de privatizar a água? O tempo inteiro, né? São formas que muitos políticos, não só do Brasil, tá, gente? Eu tô falando de uma forma geral do mundo inteiro, que os políticos e pessoas tentam privilegiar as empresas. O que é privatizar? Privatizar é dar aquilo que é do Estado para a empresa cuidar, para as empresas cuidar. E aí o governo tira essa responsabilidade. Então, por exemplo, se um dia privatizarem a água do Brasil, quem vai ser o dono dessa água? Não mais o Estado brasileiro, e sim alguma empresa que comprar o direito de ter essa água, né? Isso é privatização. Mas Tá? a água não é tipo um direito do ser humano, por exemplo. A gente pode Sim, viver sim, mas ela tranquilamente pode ser sem privatizada algum dia? Pode. É isso que Caraca. é isso que algumas ações, né, eu não estou falando especificamente da água, mas, por exemplo, vamos privatizar a Petrobras. O que é privatizar a Petrobras? É dar apenas para as empresas ou para pessoas que queiram ser donos da Petrobras. O que é Eu ainda ia privatizar falar isso. o que é privatizar a SEB, que é o que está acontecendo hoje em dia, né, aqui no DF? O governador está querendo privatizar a SEB é do governo, e está querendo vender a SEB para uma empresa, dizendo que a qualidade da luz vai ficar melhor, dizendo que as dívidas vão ser pagas, que os salários vão ser melhores, que ninguém vai ser demitido e tudo mais. Isso, na prática, a gente tem que ver se isso vai acontecer ou não. Geralmente não acontece. Mas essas são as críticas que a gente tem com relação à privatização, tá? E aí cada um tem o direito de achar se é legal ou não, se é vantajoso ou não para cada estado, para cada país que isso aconteça. Ok? Professor, Oi? então, tem um lado bom nessa privatização ou só tem um lado ruim? O lado bom é para a empresa, né? O lado ruim é sempre para a gente, para os pobres. Vocês acham que vão privatizar uma empresa pensando nos pobres? Vocês juram? Não. Fica essa dica aí para vocês pensarem, tá bom? E o beijo de Ok. luz aí para quem. Oi. O governador só pode vender a SEB se o presidente deixar, né? Não, tem uma série de questões que estão passando pela tramitação e por enquanto está passando. Provavelmente vai ser privatizada, né? Vamos ver. Tem que ver que se a sociedade vai querer também. Provavelmente tem gente querendo, né? Eu não quero. Vamos continuar a aula, gente. Vamos lá. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi criada, né, pelas Nações Unidas, a ONU, né, que foi, se eu não me engano, em 1972, tá? Depois eu dou a certeza para vocês aqui. Tá? O que é preciso para alcançar o desenvolvimento correto, né? Tem todas essas questões aqui, ó. Para ser alcançado o desenvolvimento, depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais podem acabar um dia, né? Por exemplo, se a gente falar, não, vamos preservar a Amazônia, vamos desmatar a Amazônia para poder plantar soja, para poder plantar milho, porque a gente precisa produzir alimento. Mas será mesmo que a gente precisa desmatar a Amazônia para que a quantidade de alimentos continue crescendo? Ou a gente está fazendo isso para beneficiar os grandes empresários, as grandes propriedades? Essa é uma questão que a gente precisa pensar, né? Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em consideração o meio ambiente. Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e de recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais. O que está dizendo aqui? Que se a gente pensar só pelo lado do crescimento econômico, a gente vai acabar com todo o meio ambiente.
O que a gente tem que pensar é o crescimento econômico junto com o meio ambiente. E aí sim a gente consegue levar as coisas de uma forma melhor, né? Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos países. Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. O desenvolvimento sugere, de fato, a qualidade em vez da quantidade. Então, isso aqui é importante, ó. Será que se a gente desmatar a Amazônia, a gente vai estar desmatando a Amazônia só para poder produzir mais alimento? Para ter mais quantidade? Ou é melhor a gente ter quantidade, a gente ter um equilíbrio entre todas essas produções? Não estou dizendo que a gente não tem que produzir alimento. Tem, mas a gente tem que racionalizar esse tipo de produção, né? A gente tem que pensar esse tipo de coisa aí, tá? Aqui tem alguns modelos de desenvolvimento dos países industrializados, né? Então, países ricos geralmente têm uma forma mais agressiva com o meio ambiente. Por quê? Porque os países ricos, eles precisam extrair muito do meio ambiente para conseguir se desenvolver. Não tem como, gente. Não tem como realmente se desenvolver sem agredir o meio ambiente. Mas o que a gente está pedindo, né, com relação a esse desenvolvimento sustentável, é justamente esse equilíbrio, que é sempre essa coisa que a gente está falando desde o começo da aula, tá? Análise, olha só. O nosso planeta possui atualmente, né, mais de 7 bilhões de habitantes, né? E aí, qual vocês acham que é esse real impacto dessas 7 bilhões de pessoas precisando não só de coisas para comer, mas de coisas para produzir para outros, produzir produtos, produzir seu notebook, seu celular, sua garrafinha de água, sua mochila, sua roupa, enfim, produzir todas as coisas que a gente utiliza, tá? Gente, tem gente saindo já, por quê? Por que a galera tá colocando o nome aí? É que vai ter aula de português. Não, mas a aula de português é só daqui a 10 minutos, eu vou acabar antes, não precisa sair. Sei lá, colocaram o nome, eu coloquei o meu também. Tá, mas não precisa agora, senão eu posso perder o nome de vocês, tá? Espera só um pouquinho. Eu vou acabar antes das 4 horas, se preocupa não, tá? Não saiam da aula. É possível que nós continuemos nos desenvolvendo com o consumo cada vez maior das matérias-primas, né? Dos recursos alimentares e hídricos. Será que isso é possível? Né? Aqui, eu preciso falar só desses 5 R's aqui, que é importante para vocês, só para acabar a aula. Os R's, né? Constantemente nos deparamos com informações sobre como podemos garantir o estilo de vida sustentável. Então, para a gente poder ter essa questão do desenvolvimento sustentável um pouco mais bem pensado, a gente tem que refletir sobre as nossas ações, né? Se realmente a gente precisa consumir tanto quanto a gente consome hoje? Né? A gente precisa reduzir a quantidade de lixo, a quantidade de produtos que a gente acaba consumindo, às vezes porque a gente quer, às vezes só porque a gente quer ostentar, né? Isso é a gente pensar de uma forma sustentável. A gente precisa recusar algumas coisas, né? Por exemplo, sacola plástica. A gente pode fazer outro tipo de coisa, né? Para que esses produtos não continuem sendo produzidos de muitas formas, reutilizar produtos, né? Então, por exemplo, se você usa um produto, você pode utilizar aquilo quando você acabou para poder fazer outras coisas, né? A tal da reciclagem, né? Que entra junto com a reciclagem aqui. Reutilizar, reciclar. Então, esses R's aqui são muito importantes, tá? Refletir, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar os produtos, ok? Só vou tirar isso daqui rapidinho e vou falar para vocês que eu vou postar alguns vídeos que é a continuação dessa aula aqui. Eu vou postar esses vídeos no Google Sala de Aula de vocês, que é a complementação dessa aula. Eu não vou conseguir falar tudo hoje, até para não pegar tanta aula da outra professora que vai dar aula aí para algumas turmas,
tá? Mas Tá. é isso. Foi um pouco corrido, mas eu acho que deu certo. Qualquer coisa eu vou postar mais vídeos para que vocês consigam responder melhor. Tranquilo? Beleza? Beleza. Perguntas? Beleza. Nem olhei o chat. Gente, eu preciso que vocês coloquem o nome e a turma agora, a partir de agora, ok? Por favor. Quem já colocou, precisa colocar de novo? É porque você colocou muito lá na frente? Porque senão eu não... Deixa eu ver. Não. Quem já colocou não precisa, só porque senão eu acabo perdendo os nomes. Acho que a primeira Eu que já colocou enviei o foi a meu. Mariane. Pera, deixa eu ver. A Mariane foi a primeira a colocar. Então, a Mariane, Davi, Gabriel, Bruno. Não, Bruno não. A Sara, Guilherme, João Por que eu não? Guilherme. Oh, eu posso terminar a gravação.